estrelinhas, tudo bem com vocês? Segunda-feira e o Acontece Curitiba está no ar. E o programa de hoje é muito legal. É engraçado até, tem o seu lado hilário, né? E é bem divertido e muito sério também. O tema é Levei um Fora. E agora? E para isso nós estamos aqui com a psicóloga Ana Artigas. Tudo bem, Ana? Tudo. Que legal Bom que você está dia. de volta aqui no nosso programa. Obrigada. Nosso tema é bacana hoje, né? Nossa, Porque uma delícia. tem muita gente que não sabe como fazer, né? E depois a gente até dá risada, né? Tanto Exatamente. sofrimento, Na assim, hora do sofrimento, né? É um baque, o impacto né? é grande, mas depois a gente é um até se baque. diverte. Ana, antigamente, os homens duelavam para conquistar as mulheres, né? E depois aquele que perdia ficava com aquela fama, né? De fracassado, de eterno solteiro, aquela coisa, né? O tempo foi passando, os acessos de ambos os sexos mudaram, mas tá mais fácil levar o fora hoje em dia do que antigamente? Eu acho que esse troca-troca aumentou um pouquinho, né? Antigamente as pessoas demoravam um pouquinho mais para conhecer, era aquela coisa melindrosa, né? Pegar no cabelo, pegar na mão, é verdade, convidar né? para dançar, era todo um processo até você conhecer alguém e se vincular, né? As pessoas. Hoje em dia não, você vai para uma baladinha, às vezes as pessoas ficam com mais de uma pessoa na mesma noite, 2, 3 às vezes, né? Verdade. O que no começo eu achava muito esquisito, hoje em dia eu já aprendi a lidar com a situação. Mas eu acho que é mais rápido mesmo, as pessoas se recuperam mais rápido, elas se conhecem de uma forma mais rápida, né? Até pelas redes sociais, por Facebook e tudo mais. E eu acho que mudou, assim, nesse ponto mudou bastante. Você acha que esse papo da aceitação do fora tá mais constante hoje? Talvez exatamente por esse troca-troca, né? Eu acho que as pessoas vão trocando mais de relacionamento, se Mais relacionam rapidamente, mais né? durante a vida, assim, né? Antigamente você tinha 1, 2 namorados, ou casava com o primeiro namorado, né? O que era uma coisa muito comum. No tempo dos nossos avós, até da minha mãe, era muito comum, né? Você namorar e casar. É verdade. Minha mãe e meu Namorar, pai foi casar assim. e noivar, né? exatamente Noivar e assim. casar. As pessoas começavam a namorar cedo, às vezes no ensino médio, né? Ou fazendo magistério e tal. Me lembro das minhas tias avós, né? As irmãs da minha avó, todas foi mais ou menos essa sequência. Verdade. Você aí de casa já levou um fora? Deixa seu recadinho aqui no Facebook pra gente, conta a sua história pra gente compartilhar aí, ver se a gente pode te ajudar de alguma forma. Por que o ser humano é tão complicado quando o assunto é amor? Nossa, isso é uma boa pergunta, né, Cláudia? É complicado mesmo. Eu acho que existem duas questões diferentes aí, né? E até que eu abordo um pouco no meu livro, a diferença entre amor e sexo, que querendo ou não sempre existe. E aí eu até costumo dizer o seguinte, para algumas pessoas isso tem que caminhar junto. Para outras pessoas isso caminha meio separado. Separado, né? São desvinculadas, né? São meio desvinculadas, né? Como se você tivesse que... Tudo bem, claro que quando você tem as duas coisas junto, eu acho que é melhor para todo mundo. Mas eu acho que tem pessoas que têm uma certa dificuldade de juntar essas duas coisas, né? Ou acham que se elas amarem demais ou se entregarem demais, isso também pode ser perigoso. E aí as pessoas começam a entrar numa confusão que leva até a um pouco de promiscuidade, eu acho. É verdade. E nós temos etapas na vida do tipo estudar, namorar, encontrar um bom emprego e casar, né? Era assim antigamente, né? A sequência meio lógica. A ordem natural das coisas, né? Quando algo sai errado dessa conta, parece que a gente se torna um verdadeiro ET, né? Era assim, né? Sim, as cobranças sociais daí são enormes, né? Exatamente, as cobranças exteriores podem tirar o real brilho que nós temos e nos fechar para grandes oportunidades? Sim, eu creio que sim. Também hoje de uma forma um pouco menor, eu acho que as coisas se inverteram a cobrança um pouco. diminuiu, né? Antigamente, se você ficava grávida antes do casamento, era um Deus nos acuda, né? Isso. Deus nos acuda, né? Era um escândalo, né? Um escândalo para a sociedade, para os amigos, para a família. Hoje isso mudou e o que eu vejo que mudou também, as pessoas estão investindo muito mais no profissional antes né, para depois casar, pensar em filho e família e tal. Acho que isso também mudou um pouquinho aí. Tem gente que a gente vê que termina a faculdade, faz pós-graduação, começa a trabalhar. Vai viajar também, né? Fazer estudar fora. Vai viajar, fica um tempo fora para depois pensar em casar e ter filho, né? Eu acho que nas gerações anteriores isso começava antes, né? Pensava assim, casar e ter filho mais cedo. Então isso mudou, mas claro que também quando você muda muito essa convenção, né, ou você começa a fazer coisas muito diferentes do que a grande maioria faz, você é meio considerado ET mesmo, né? As pessoas não sabem muito bem como lidar com isso, né? E Ana, levar um fora dói muito, né? Sim. Voltando ao nosso assunto de hoje, né? Qual é a diferença entre dor e sofrimento? Eu acho que são duas coisas muito próximas, né? Elas caminham muito próximo.
Não sei se tem exatamente uma diferença. Isso que eu ia falar, não tem muita diferença, não, né? Eu acho que o impacto pode parecer mais doloroso e o sofrimento pode ser mais prolongado. Longo. Né? Se existe alguma diferença, acho que é um pouco por aí. Porque a dor ela é meio impactante, né? É que nem dor física mesmo, aquilo, né? E o sofrimento, acho que ele vai se mantendo depois de um impacto inicial. Mas eu acho que também tem pessoas que tendem a trazer isso para si de uma forma um pouco exacerbada, né? De sentir essa dor de uma forma muito profunda, de se entregar ao sofrimento, levei um fora, agora minha vida acabou. Levei um fora e agora? Levei um fora e agora. Que também é muito comum na adolescência, né? O adolescente sofre muito esse impacto, né? É tudo mais exagerado, né? Isso, e até pela necessidade de ser aceito, né? Por achar que é o primeiro amor e o único da vida, que você nunca mais vai amar de novo, né? Então, acho que o adolescente sente isso melhor. E depois que você tem uma primeira perda, uma segunda perda, você vê que não é tanto assim, né? Que vai demorar um pouquinho para você achar quem talvez vá viver com você mais tempo, que vai ter um relacionamento mais sólido, né? O que essa experiência de levar um fora pode proporcionar na vida de alguém? Eu acho que o impacto maior é a autoestima mesmo. Autoestima, né? Que as pessoas começam a dizer, ai meu Deus, e agora? Eu não sirvo para nada, ou eu não sou ninguém, ou puxa vida... Ou sou feio. Isso, minha vida não tem sentido, né? Inclusive é uma coisa que a gente pensa, e alguns trabalhos que a gente desenvolve com adolescentes nas escolas, é que realmente tem adolescente que entra em depressão. E infelizmente já houveram casos de adolescentes que cometeram suicídio porque levaram fora. Isso que eu ia falar. Né? Pode levar até a um caso mais grave, né? Isso é uma coisa muito séria que a gente não pode esquecer, né? Que assim, esse sentimentalismo, a coisa meio sentimentaloide até do adolescente, ela pode ser levada a uma situação perigosa. E às vezes levar um fora por um adolescente é um caso que tem que ser acompanhado até mesmo por um psicólogo, né? Pelos pais, tem que estar muito atentos, né? Porque às vezes o adolescente leva isso tão a sério que realmente pode levar a causas drásticas, né? A finais dramáticos, né? Não tenha dúvida. E eu acho que isso também junta às vezes com outras coisas, né? A briga com um amigo, tá mal na escola, tirou uma nota baixa, brigou com os pais, levam fora, pronto. Tomou tudo. Meu Deus do céu, meu mundo é um caos. Isso. E aí começa realmente a ficar perigoso, né? Toda história é um aprendizado, né? Mas algumas histórias levam mais tempo pra gente assimilar, né? Como revitalizar as perdas e ganhos em meio a uma situação como essa? Então, quanto mais maduro a gente fica, melhor a gente lida com as situações, com os buracos, com os conflitos, né? Eu vejo que, e também de acordo com a autoestima e a resiliência de cada um, né? Até para explicar um pouco essa questão da resiliência, eu vejo a resiliência mais ou menos como uma bexiga, né? Quando ela está cheia, por exemplo, e você leva uma pressão, quando você tira a pressão, a bexiga volta para o lugar. Isso nós imaginamos que é uma alta resiliência. Quando as pessoas têm uma baixa resiliência, você faz essa pressão, é como se a bexiguinha estivesse murcha. E ela continua murcha, né? E às vezes esse excesso de pressão, de sobrecarga, vai deixando as pessoas com essa autoestima cada vez mais baixa. Eu acho que isso é um complicador. Quando as pessoas começam a sentir que elas não são capazes de se recompor, quando elas começam a receber críticas em excesso ou estão nessa questão mesmo, eu sou feio, eu sou inadequado, as pessoas não gostam de mim, isso vai criando essa baixa autoestima que vai causando questões muito complicadas para uma continuidade de vida. Você aí de casa, não sei, se você nunca levou um fora na vida, a gente se prepare, que um dia você vai levar um, né? Todo mundo leva um fora um dia, eu já levei trocentos, né? Claro, todo mundo leva um fora um dia, vida. Não tem como, né? Essa é uma coisa que acontece durante a vida, na vida de qualquer pessoa, né? Não tem Uma vez eu li que pra gente superar um fora tem 5 estágios de luto, né? Vocês concordam, vocês aí de casa? Os 5 estágios são, vamos ver, negação e isolamento. Aqui é o drama, né? Vou morrer. Isso não pode estar acontecendo comigo. Que é aquele drama, né? Não pode estar acontecendo comigo, mas está, né? Exato. Tem esse estágio, né? Sim, é o primeiro, acho que é o mais impactante. Aí tem a cólera e a raiva, né? Porque não é justo que seja comigo. Tem aquela coisa, né, de socar a parede, né? Porque eu, né? Que tem esse estágio também, né? Daí tem a negociação e a barganha, né? Se eu fizer isso ou aquilo, ele volta. Que a gente negocia com Deus, né? Se eu fizer isso direitinho, ele vai voltar pra mim, né? Ou ela vai voltar pra mim. Tentar recuperar a situação. Tentar recuperar. Aí tem a depressão, né? Estou tão triste.
porque comigo, né? Eu vou acabar com tudo e não sei o quê, né? E o último, aceitação, né? Ai, tudo vai acabar bem, né? Ou as coisas vão resolver, né? Que eu acho que é a hora que você já está saindo do conflito inicial, tá né? saindo do buraco, né? Tá saindo do buraco, exatamente. Tá começando a aceitar. Entender que você é o mais importante, que você vem em primeiro lugar. Você vem em primeiro lugar. Ai, que legal você falar sobre isso. Porque, de novo, vem essa questão mesmo da autoestima, né? Eu acho que, assim, como você falou, fora todo mundo leva, isso faz parte do processo da vida, perdas todo mundo tem, conflitos todo mundo tem, né? E às vezes a gente tem a ideia ou passa a acreditar que a vida dos outros é perfeita e que a nossa não é. É verdade. E isso não é uma verdade. E eu acho que as redes sociais também estimulam muito isso. Eu ia te falar isso, que a gente vê nas redes sociais, gente, a vida dos outros parece uma perfeição. Perfeito. Todo mundo viajando, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. A minha mesmo, você vê lá, é uma maravilha, né? Eu não trabalho, eu só trabalho na televisão, não tô perto dos artistas. Só se diverte. Só me divirto. Gente, eu ralo pra caramba. Eu tiro lixo, eu limpo cocô de cachorro, ponho lixo pra fora. Minha vida é uma batalha 24 horas por dia. Não é sempre sorrisinho, não, que vocês veem no Facebook, não. É relação diária, não é isso? Isso, exatamente. E todo mundo tem uma vida real. Todo mundo. Né? Embora você passe uma vida imaginária, todo mundo tem uma vida real. É bem isso. Você lava a louça, você faz almoço, você cuida da casa, você cuida dos teus filhos, mas o que as pessoas colocam na rede social é a parte bonita, ou quando você está bem, né? E uma vez eu até li uma crítica sobre isso, de que isso, para quem não está bem, é um complicador. Porque daí você tem a imagem de que todo mundo está super bem e que você está ali acabado, levou fora, está sofrendo, né? Você não serve para nada. E não é assim, gente. Vamos parar para pensar um pouco na gente, assim. E numa hora dessas, como você falou, o que eu faço agora? Para pra pensar um pouco em você. Pensa um pouco o que você tem de bom e não só o que você tem de ruim. E a nossa... sensação é essa, né? Se virar porque a gente tem de ruim, né? Isso. Esquecer o nosso lado positivo, né? Perfeito. A gente só pensa na porcaria que a gente é. E outra coisa que eu acho que é importante pensar nessa hora é, às vezes, graças a Deus que isso aconteceu, porque você só se dá conta disso depois, né? Eu, por exemplo, tive alguns ex-namorados que depois que eu encontrei, eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que isso acabou. Né? Ou pelo que a pessoa se tornou, que não teria nada a ver comigo, ou, enfim, a forma como a pessoa tá, ou os valores que ela tem. Na hora você pensa, meu Deus, vou morrer, né? O que vai acontecer agora? E depois se diz, graças a Deus que isso não fez parte da minha vida. Eu mesmo já encontrei ex-namorados que eu falo, meu Deus, eu sofri tanto por isso. Isso, pois não é? A gente pensa isso, eu sofri tanto por isso. Isso talvez não tivesse nada a ver comigo, né? Ou hoje, pelo menos, não teria, porque a vida da gente vai mudando. Vai mudando, a gente muda, né, com o passar dos anos. Isso, então isso eu acho que é um ponto para as pessoas pensarem também. Se o relacionamento acabou, algo tem uma razão, né? Talvez não fosse para ser aquilo mesmo. Ou se não, também é um momento para você aprender um pouco, para você rever coisas, para você aprender com os teus próprios erros, porque às vezes a gente também erra. Com certeza. E às vezes o relacionamento acaba porque você fez alguma coisa que não foi legal. Exatamente. Às vezes o cara também é maravilhoso, a mulher é maravilhosa e você cometeu algum erro. Exato. Tem outro lado da história, não tenha dúvida. Mas também é um momento de aprendizado, né? Que você pode dizer, puxa, o que eu tenho que aprender nesse momento, então? Ou como é que eu posso não repetir isso em outras relações e tornar as minhas relações mais saudáveis, né? Exatamente. Que é tudo que eu falo nesse livro, né? Sobre inteligência relacional. Como que eu posso fazer as minhas relações ficarem mais saudáveis? E como que eu posso aprender com cada uma delas? Luto é uma palavra muito forte para o término de um relacionamento? Luta? Luto. Ah, luto? Não. Eu acho que não, eu acho que toda perda é um luto mesmo. E dependendo da situação, você passa por alguma coisa muito semelhante à perda de alguém. Que é o encerramento de uma história, por exemplo. E é alguém que de certa forma, some da tua vida, né? Dependendo dos anos de relacionamento ou até períodos de separação, isso é muito forte, né? Eu trabalhei muitos anos com sistema de avaliação de potencial. E a gente dizia que não é interessante a pessoa aplicar aquele teste, né, aquele sistema, se ela tivesse com uma perda muito recente ou com uma separação muito recente, porque exatamente o processo é muito próximo. Né? Todo esse processo de luto que você descreveu, quando você perde alguém muito querido, você passa pelo mesmo processo. Né, de negação, isso não aconteceu, de depressão, de tristeza, de por que isso aconteceu comigo. Então, os passos de uma perda são muito próximos mesmo. Porque é muito dolorido, né? Seja lá como for, o término de um relacionamento, quando você está
muito apaixonado, É claro né? que você, depois de uns anos, você pode até achar graça, como eu falei no começo, você pode até falar assim, nossa, eu não deveria ter sofrido tanto, me desgastado tanto, mas no momento, para quem está vivendo aquele momento, é muito dolorido, É um luto. É muito sofrido. Exatamente. Aquilo, né? E outra coisa que eu acho que é muito forte, Cláudia, as pessoas, nós todos, vivemos em função de algumas rotinas. E quando você quebra um relacionamento de muito tempo, você tem que cortar com a tua rotina. E isso dá um grande desconforto, na verdade, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você está namorando há 2 anos. Você tem a mesma turma de amigos, você sai no fim de semana, você sai com aquele grupo de amigos. Quando você se separa, você perde também um pouco isso. Você perde a rotina, você perde os amigos, né? Que as pessoas... amigos acabam indo para um lado ou para o outro, né? Exatamente, Você não pode, de repente, frequentar mais os mesmos lugares. Isso, ou estão todos em casal e você já não é mais um casal e as pessoas acabam não te convidando para ir também, né? Ou ficam meio sem saber o que fazer. Então, é uma série de perdas. Olham para você com pena também, também, né? Porque você está sofrendo. Isso, e a perda da rotina mesmo, né? Eu saía na sexta-feira, eu ia jantar, ou eu ia numa baladinha, ou eu ia no cinema, ou eu ia não sei o quê, e agora, o que eu faço? Então você entra, além do luto da perda da pessoa, é o luto do ritmo da tua vida, né? Da tua rotina, daquilo que você fazia, de responder mensagem, de ligar na hora do almoço, de dar uma boa noite antes de dormir, tudo isso muda. Tudo isso faz muita falta, né? Sim. E aquelas pessoas que agem como se não fosse com ela, sabe? Tipo, termina um relacionamento, de repente resolvem, paciência, não é comigo, ou vou seguir em frente, ele que se dane, ou ela que se dane. Isso é negação, né? Negação, né? Mas tem gente que faz isso no primeiro minuto, né? Mas mais cedo ou mais tarde, eu acho que a ficha cai. A conta chega. Ou assim, você realmente não gostava da pessoa, e aí aquilo não te causou muito impacto. Ou tá camuflando a dor. Ou eu acho que é um pouco de camuflagem, sim, que mais cedo ou mais tarde isso volta. Da mesma forma que acontece quando você perde alguém, né? Tem gente que nega. Não vou no velório, não quero ver, quero manter a imagem positiva da pessoa na minha cabeça, que ok, eu acho que é uma forma de lidar. Mas quanto menos você lida e enfrenta a situação e se depara com aquilo, mais tempo você leva para assimilar. Isso eu fiz, isso eu fiz. Quando eu perdi minha mãe, eu agi exatamente assim, fiz como se não fosse comigo. E é difícil daí, né? Tá sendo muito difícil porque eu simplesmente não consegui voltar para casa dos meus pais ainda, porque é como se eu não quisesse encarar aquele momento, de voltar a ver aquele sofá onde ela sentava, não quisesse ver aquela casa. Então, faz 1 ano e pouco e eu ainda não consegui ir lá, por não querer encarar. Então, acho que deve ser assim, algumas pessoas agem assim no fim de um relacionamento. Isso, né? E você percebe que isso demora ainda mais para fechar o luto? Eu percebo. Né? Porque quando você se depara com ele, lida com a situação de uma forma, mesmo que dolorosa, mas você vê aquilo e você vai se certificando de que aquilo é um fato. Quando você imagina ou nega, você leva mais tempo para introjetar a perda, para se dar conta dela, né? Comigo aconteceu isso também. Eu perdi uma afilhada e eu estava morando fora do Brasil quando ela morreu. E eu não fui nem no velório, nem no enterro e tal. Eu ainda tenho a impressão de que ela vai voltar. Parece que ela está viajando, que ela foi para algum outro lugar. E as pessoas que foram no enterro, que foram no velório, já passou esse fizeram o significado. Você fecha um ciclo, você vê a pessoa ali, claro, é horrível, é desgastante, né? É doloroso, mas você encerra o ciclo. Isso, você se depara com aquilo de uma forma mais realista, né? Perdeu, se foi, né? Isso. Entendi. Isso. O medo de levar um fora também é um problema? Sem dúvida, sem dúvida. Você me responde depois do intervalo. Claro. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. E nós estamos de volta aqui com a psicóloga Ana Artigas, que vai me responder agora. Ana, o medo de levar o fora é um problema? E por 2 razões. Às vezes as pessoas já levaram um fora e ficam com medo de levar outro. Um trauma? Um trauma, né? Ou às vezes as pessoas nem levaram ainda, mas ficam com medo de perder, ou por estarem muito apaixonadas, ou por acharem, né, que aquilo é muito importante para elas. Agora, eu acho que nas 2 situações é um pouco complicado e é importante a gente pensar que a gente tem que cuidar para não se doar exageradamente, né? Fazer muito pelo outro e pouco por si próprio. Legal. Tem uma frase que eu costumo dizer assim, cuidado para não se quebrar para manter o outro inteiro. Nossa, que lindo isso!
E isso é forte e é real, porque às vezes as pessoas começam a se doar, a fazer muito porque o outro quer assim, porque o outro gosta assim, porque o outro não sei o quê, e aí você começa a esquecer de você. E isso acontece muito nas relações. Principalmente depois de muitos anos de casado, né? As mulheres, em especial, às vezes se doam muito para os filhos, ficam sempre em função deles, não cuidam de si próprias. E aí o tempo passa, de repente se diz, meu Deus do céu, eu engordei 40 quilos, a minha vida já não é mais a mesma, eu não tenho feito nada por mim, eu nunca mais aprendi uma coisa nova, eu perdi minha profissão. Foi pra trás, né? Uhum. E alguns homens também fazem isso, mas eu acho que são pontos que a gente tem que pensar. Às vezes o teu medo de perder pessoas faz com que você perca a si próprio. Isso é muito sério, né? Isso é muito importante. E esse fato de que quanto mais a gente se ama, mais os outros vão nos amar também é importante. Porque daí você se valoriza, você se cuida, você aprende coisas novas, você se relaciona com mais alegria, com mais facilidade, você atrai coisas boas, né? Lembra que a gente falou aquele dia de atrair coisas boas, de ter pessoas boas perto da gente, de fazer essa ascensão positiva. E tem gente que começa ou a conviver com pessoas que levam elas para baixo, que humilham, né? Que tratam mal, que batem, que criticam, que dizem que a pessoa não serve para nada, e isso com o tempo vai juntando e vai fazendo um desgaste absurdo. Né? Você aí de casa que pensa que eu aqui tenho uma vida perfeita, eu já vivi um relacionamento assim como a Ana está falando, com uma pessoa que emocionalmente me destruiu, acabou comigo por dentro, minha autoestima foi parar embaixo do pé, não foi nem no pé, foi embaixo do pé, para me reerguer foi um trabalho gigantesco. Então, gente, toma muito cuidado, às vezes, com quem você se envolve, porque esse medo de você levar um fora, às vezes, te mantém numa relação horrível, não é, Ana? Às vezes você não consegue sair de uma relação que é muito ruim por medo de ficar sozinha até. Isso, exatamente. E daí você começa a pensar que não tem nada melhor do que aquilo, e não é verdade. Inclusive, às vezes, você realmente estar só e bem e em paz é muito melhor do que você estar num relacionamento dolorido, que acaba com você, com a tua autoestima, com a tua vida. E por que a gente fica insistindo numa relação doentia às vezes? Então, existem várias razões, né? Os motivos são muito pessoais, né? Mas às vezes de pessoas que tiveram realmente uma baixa autoestima desde a infância, de pais que nunca valorizaram, por achar, ou tiveram uma história também de mães que sofreram muito ou que foram abandonadas por achar que vão passar pela mesma coisa. Então, cada um tem a sua razão, né? É verdade, cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua história. É difícil a gente dizer é por isso ou é por aquilo, né? Eu já atendi várias pessoas, inclusive enquanto tinha consultório como psicóloga, né? Que hoje eu não trabalho mais em consultório, mas já atendi pessoas, mulheres e homens, com diferentes histórias, mas aonde o medo da perda era gigantesco. Né? Às vezes por ter perdido os pais na infância, às vezes por uma história de rejeição. A rejeição é fortíssima. Todas as pessoas que foram rejeitadas, ou até pessoas que tiveram história de adoção, são histórias pesadas, são histórias complicadas, né? Se isso não for bem trabalhado lá atrás, na infância, você passa por medos enormes na sua vida, sempre acha que vai ser traído, e vai. Porque aí você coloca uma condição de que você vai ser, né? Entendi. Você começa a esperar que aquilo aconteça e aquilo acontece, né? Porque você atrai, né? Exato. Acaba atraindo aquilo. Exato. Até, né? Então, é muito triste isso, mas se você começa a se colocar numa condição e um medo muito absurdo de algumas coisas sem trabalhar esse medo, eles acabam acontecendo. Mas às vezes a gente tem medo de chegar numa pessoa e levar um fora, né? Tipo, numa mulher ou num homem muito bonito, tem medo, eu não vou chegar nela porque eu vou levar um fora, ou nele porque eu vou levar fora, ela não é pra mim, ele não é pra mim. Mas pode ser que essa pessoa esteja só esperando uma oportunidade, né? Do outro chegar nela, né? Claro. Tudo parece ser muito complexo, né? Você de casa, acha que Adão e Eva pensavam muito nessas coisas? Não pensavam, né? É pior dar um fora ou levar um fora? Tem eu acho pior que os nisso? dois são sofridos, né? Porque quando você vai dar um fora, também é difícil você dizer para a pessoa, explicar para ela por que você não quer mais ficar. A gente fala sempre em quem levou fora, né? Mas a gente não fala também na dor de quem vai dar o fora, exatamente. Né? E fazer esse rompimento não é muito fácil. Mesmo que você não goste mais da pessoa, também tem essa questão da rotina. Tanto que as pessoas que terminam um relacionamento, às vezes se arrependem,
ou levam um tempo ainda sentindo falta, sentem falta da coisa boa, porque tudo tem seus dois lados, né? O relacionamento tem o lado bom e o lado ruim. E até por isso que eu acho que muita gente se mantém num relacionamento ruim, porque ele sempre tem uma fatiazinha de coisa boa. E você tenta se apegar àquela coisinha boa, né? Ou é um bom dia de manhã, ou para não ficar sozinho, ou para ter com quem sair, ou para ter o que fazer, enfim, para responder as mensagens durante o dia, ter para quem mandar mensagem, para quem, né? Eu acho que isso tudo acaba mantendo relacionamentos também desgastantes. Mas terminar, eu acho que é tão doído quanto receber. Não sei qual seria mais, mas eu acho que também não é gostoso, E não. quando, tipo, a pessoa fica naquela coisa de implorar, assim, sabe? Não, mas fica comigo porque eu tenho isso de bom, porque lembra daquela vez que a gente fez aquilo, lembra dos nossos sonhos, quando a gente se prometeu que ia ficar para sempre. Isso não é pior? Não é humilhante? É, eu acho que é. Eu acho que tem muita gente que faz isso, mas é bem complicado, né? Porque você acaba se desqualificando como pessoa, né? Você acaba dizendo ao outro Você fica mendigando o amor aí? Eu acho que é quase como mendigar o amor. E você começa a dizer ao outro, ou tentar salvar uma situação que já está perdida, né? Ou a se humilhar, ou a dizer que você pode fazer tudo então para recuperar aquilo, só que daí esse tudo começa a ser extremamente desgastante, pode ser muito sofrido, né? Porque aí você começa a se doar ou a dar mais de você do que você é capaz, né? E aí as pessoas meio que perdem a noção delas mesmas, né? Existe Acho perigoso. Sei lá, um parâmetro, quem sofre mais quando leva um pé na bunda, o homem ou a mulher? Eu acho que não, eu acho que isso... As pessoas costumam dizer que as mulheres são mais sensíveis ou são mais emotivas, né? Mas eu questiono isso um pouco, porque eu acho que os homens negam mais ou fingem que não sofrem. Isso não quer dizer que não sofram de verdade, né? E eu também acho que isso é muito pessoal, porque de novo vem aquela questão que a gente falou, qual que é a história de cada um? Né? O quanto as pessoas sofreram, o que elas passaram na vida delas. Eu acho que isso é tão particular, isso não é uma questão de gênero. Porque eu já vi homem sofrer muito. Já vi homem sofrer mais do que mulher também. Eu acho que tem as duas coisas. Porque eu acho que o homem, quando ama, ele ama pra valer, assim, sabe? Eu acho que ele fica muito sensível, assim, e outra coisa que eu vejo, por exemplo, nos casamentos, em relacionamentos de namoro, a gente não vê tanto isso, mas nos casamentos, o homem sofre muito também porque ele acaba criando uma codependência, né? Da mesma forma que ele é muito dependente da mãe, né? E a gente pode ver isso, quem tem filhos, homens e mulheres, geralmente os homens são um pouco mais dependentes, né? Isso tende a mudar, mas eles são, da mãe levar a toalha, da mãe fazer o almoço, da mãe deixar tudo na mão, e as mulheres vão criando um nível de independência mais cedo, né? Quando eles se separam, e é por isso muitas vezes que o homem começa a namorar rápido. Porque ele não sabe se virar sozinho. Né? Ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Muitos não, tem homens que moram fora, que cozinham, que cuidam da própria vida, o que eu acho maravilhoso. Mas não são todos, né? Uma geração mais antiga, principalmente, no tempo do meu sogro, do meu avô, o homem não fazia nada em casa. Ele não sabia cozinhar, ele não sabia realmente onde está a toalha de banho, né? Então, eu acho que isso pode ser também um complicador para os homens, às vezes. Entendi. E a mulher se vira, né? A mulher se vira. Como que é o processo de aceitação de cada um? De homens e mulheres? Pois é, isso que eu acho que é muito particular. Cada um aceita de um jeito. Se a gente for fazer uma diferença de gênero, que eu não gosto muito dessa diferença de gênero, sabe? Eu realmente acredito que as pessoas são o que são dependendo daquilo que elas vivem. Eu acho que cada um tem as suas dores, né? Os seus traumas e as suas dores. Eu não acho que isso seja masculino ou feminino. Mas se a gente for fazer uma separação, eu diria assim, eu acho que os homens mostram menos, porque eu sou macho, eu sou espada, não quero mostrar que eu estou sofrendo, isso não quer dizer que não sofram, mostram menos, e às vezes as mulheres choram mais, né? Falam mais para as amigas, isso. Porque no primeiro momento parece que o mundo vai cair, né? Que o chão vai afundar, que você vai escorregar, que não vai sair dessa nunca, né? Sim. Isso é para ambos os sexos, né? Eu acho que sim. Embora os homens talvez mostrem menos, como você falou, né? Eu acho que daí, dependendo do quanto você gosta, se você realmente ama bastante, eu acho que tanto o homem quanto a mulher sofrem. Uma questão cultural, talvez, né? E me diz uma coisa, Ana, quem você acha que são mais vingativos, os homens ou as mulheres? Pois é, também não sei te dizer. Eu acho que as mulheres talvez queiram mostrar mais que estão melhores. E o homem não tem essa necessidade, né? Tanto que a mulher termina, daí ela começa a colocar um monte de foto na rede social, dançando, bonita, maquiada, na balada. Das roupas, sair com as amigas, Isso, né?
Agora também os homens trocam de carro, né? Eu vi um monte de né? homens um pouco mais velhos que se separam, eles compram um carro esporte, né? E querem mudar o estilo, começam a fazer academia, querem emagrecer. E isso tudo para mostrar que tá bem. Então eu acho que isso é sofrimento também, né? E eu acho que são formas diferentes de se vingar, né? Entendi. Ou de dizer, puta, agora eu vou ficar bem, vou mostrar pra ela que eu tô bem, vou mostrar pra ele que eu tô bem. Porque a gente sempre vai na rede social do que terminou pra ver como que tá, né? Não adianta falar que não vai, porque vai, né? Exatamente, a maioria das pessoas fazem isso. Fazem isso. Né? E quem que marcou, quem que curtiu, quem que não sei o quê. Fazer uma reflexão sobre como está agindo e por que aconteceu é um caminho da recuperação ou faz de louco e diz eu sou poderosa e toco o barco? Então, aí depende de cada um. Cada um vai agir de uma forma, né? Eu acho que essa coisa de vamos tocar o barco é o ideal, mas desde que você passe por esse período anterior de luto. Porque eu acho que quando você fecha o luto, você se apropria dele, você sofre isso tudo, quando você sai melhor. Agora essa história fingir, né, que nada aconteceu. Vou fingir, não aconteceu nada, já começo a me relacionar de novo. 2, 3 meses depois você termina com aquele, daí vai entrando num buraco, né? E num vazio. Porque a situação tá mal resolvida, né? Exatamente, que aí como é que você vai resgatar isso depois? Demora mais. Né? Você vai tentando meio que... Vai descontar no próximo, né? Isso, e o que a gente fala é de tapar o sol com a peneira mesmo, Bem né? isso, né? Vamos Bem fingir isso, que não né? aconteceu nada, mas no fundo eu tô sofrendo. E tem muita gente que se julga depois de um fora, não pelo que viveu com a pessoa, mas fica com o medo do julgamento das pessoas que estão ao redor, né? Ah, não tenha dúvida. Porque todo mundo fica olhando com pena, julgando, né? Tipo, você que errou, você que não errou. Eu tô errada nisso? Não, eu acho que é verdade. Eu acho que é porque a gente tem muito medo da aceitação, né? A gente tem necessidade do reconhecimento e medo da não aceitação, né? Social. Então, quando você termina um relacionamento ou se você comete alguma coisa errada, você nunca sabe como é que as pessoas vão te julgar, né? E eu acho que esse medo é real. E assim, para o adolescente, acima de tudo. Porque ele ainda está numa fase de referencial, de personalidade, de quem sou eu, o que eu vou ser na vida, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, que isso entra mais forte ainda nessa questão, puxa vida, e agora? E também tem aquele negócio, você levou para apresentar para sua família, né? De repente ficou noivo, ou sei lá, como que eu vou explicar para os outros um relacionamento que era tão perfeito, acabou. Que parecia tão perfeito, né? Que parecia tão perfeito, acabou. É sempre o parecer. Como explicar isso para a família? Eu acho que sempre é complicado. Claro, nossa, e como? E relacionamentos mais longos ou casamentos mais ainda, né? Porque daí você acostuma com a família do outro, com os amigos comuns. Eu acho que isso são perdas, aquilo que a gente falou. Você não perde só a pessoa, você perde um contexto social. Que vira uma família inteira, né? Uma família única, né? Claro, né? Almoço no domingo na minha sogra. Puta, eu não tenho mais a minha sogra para ir. Ou não posso ficar indo lá, né? Fica chato, mas você tem vínculo com as pessoas, você conhece, não pode você simplesmente apagar essa história, né? Isso, então eu acho que, por isso que o luto às vezes é muito forte, porque você não perde só a pessoa. É complicado quando você tem filhos, né? Filhos dessa relação que você termina, né? Porque a sogra, os avós, por exemplo, não tem nada a ver com isso, né? E querem ver a criança. Querem ver, exatamente. E os tios querem ver a criança, né? Os avós, os tios, os primos, que às vezes as crianças convivem e adoram. É uma história complicada aí, né? Fica bem complicado aí. Muito complicado. Por que a gente se ofende tanto quando uma pessoa não aceita compromisso? Tipo, eu quero namorar, mas não quero levar nada a sério, quero um compromisso, uma relação aberta, ou alguma coisa assim. Porque, veja, todo mundo gosta de ter estabilidade e segurança, né? Quanto mais segurança você tem, mais tranquilo você fica. Então pense, é completamente diferente você fazer uma viagem imaginando que a pessoa com quem você vive, namora, convive, casou, enfim, vai se manter fiel ou pode acontecer tudo enquanto você estiver fora. São duas coisas completamente diferentes, né? Se você tiver uma cabeça muito boa, e eu acho que até que tem gente que tem, não acho fácil, mas acho que tem gente que tem, de dizer, não, ok, vamos ter um relacionamento aberto e eu fico feliz com isso, fico bem com isso, ótimo. Né? Mas tem que ser um jogo aberto, Mas né? tem que ser um jogo aberto. Agora, se você não tem e está se propondo a fazer uma coisa que você não gostaria, de novo por uma imposição do outro, para agradar o outro, né? Para agradar ou para não perder, pra não perder, aí é complicado. Aí repense.
Porque parece que tem gente que se ofende, assim, tipo, quando não aceita o compromisso, mas essa pessoa está no direito dela de não querer o compromisso, né? Claro. E talvez até, Cláudia, porque não gosta tanto. Quando Porque eu você acho gosta, que quando você você quer. realmente gosta, você quer ficar perto da pessoa. Você faz questão, você fica feliz de ter a pessoa por perto. Essa história de, vamos levar de qualquer jeito, é porque você não quer. Ou porque não é um amor de verdade, ou porque é legal estar com a pessoa, mas ok também se não tiver. É verdade, né? Será que esse momento de perda seria ideal para ficar um pouco só, de repente? Ai, com certeza. Com certeza. Eu acho que é super importante aquilo que a gente comentou. Curta esta perda. Elabore esta perda, né? Sofra o que tiver que sofrer antes de partir para um outro relacionamento. Porque essa história de ficar tampando uma coisa com outra nunca vai dar certo. Em algum momento isso vai estourar. E o pior, isso estoura geralmente em questões físicas. Aí você tem uma esofagite, você tem gastrite, tudo que é ite, né? Ou otite, porque você não quer ouvir, faringite, porque você não quer engolir, e assim as coisas vão sendo criadas dentro do organismo da gente, porque a gente vai se intoxicando com as relações, né? E é isso que eu falo aqui. As relações se tornam tóxicas quando a gente não elabora aquilo que é importante pra gente. Na hora de dar o fora, Ana, alguém tem culpa? Não, eu acho que não tem culpa, gente. Ninguém tem a obrigação de ficar com ninguém. Nós nascemos e morreremos sós. Só que nesse intervalo a gente tem que tentar ser feliz com as pessoas. Mas ninguém tem a obrigação de ficar com você. As pessoas precisam estar com você porque querem, não porque são obrigadas a ficar. Né? Perfeito. Então é isso tudo que eu acho que a gente tem que pensar. As relações são muito importantes na nossa vida. Porque quem toma a decisão de dar o fora se sente muito culpado, né? Claro, claro. Isso que eu digo, dar o fora também é ruim. Levar mas dar também é. Porque às vezes você gosta da pessoa, você tem um carinho, você quer ser amigo. Quer ser amigo, mas não quer mais aquela pessoa na sua vida, né? Exatamente. Mas não é um amor ou uma paixão ou alguém que você queira manter perto de você. A gente vai para um rápido intervalo, fica com a gente que a gente já volta, tá? Estamos de volta falando Levei um Fora e agora? Você acessou nosso portal? acontececuritiba.com.br. Não deixa de lá ver o que tem que tá rolando de bacana na cidade, porque tem muita coisa bacana por aqui. Ana, lidar com a perda não é uma coisa fácil, né? Porque a dor a gente não pega. Mas a gente se enterra, não se enterra? Sim, sim. As perdas são muito difíceis, né, Cláudia? E elas causam um impacto muito ruim na gente, né? Sejam perdas afetivas, sejam, às vezes, até algumas perdas financeiras, emocionais, até de coisas que a gente tem, às vezes, né? Você vê, por exemplo, pessoas que passam por a casa queimou ou por enchente, que perdem tudo, parte da tua vida tá ali, né? Não é que a gente não queira dar valor para o material, mas são coisas importantes para a nossa vida. As coisas que você lutou para ter, né? Isso, que você batalhou a vida inteira para ter e de repente você perde. A gente já se sente super mal, se roubam você com qualquer coisa, né? Se rouba o teu celular, se rouba o teu carro, se põe a mão na tua bolsa, se leva o teu dinheiro, são agressões, são perdas. Então, e as emocionais mais ainda, né? Então não é fácil, eu acho que as perdas não são fáceis, mas aquilo que a gente falou agora há pouco, eu acho que é muito importante. A gente tem que trabalhar essas perdas, a gente tem que falar sobre elas, a gente tem que colocar para fora, a gente tem que chorar. Porque quanto mais você põe para fora, menos doente internamente você fica. Você falou da última vez que você esteve aqui que a gente tinha que estar perto de pessoas que acrescentem coisas boas na nossa vida, porque senão a gente se afunda junto. Isso. Eu às vezes me sinto meio que um para-raio de pessoas down, né? Porque as pessoas se aproximam muito para falar de problemas, né? Até que ponto a influência de outras pessoas molda o seu estado de espírito? Ai, que bom você dizer isso. Elas moldam o tempo todo, né? Nós somos seres relacionais e nós somos um pouco de cada um. E a gente acaba sendo um pouco para-raio, a gente absorve o que tem das pessoas. Então, quando você está próximo a pessoas com uma carga negativa muito ruim ou a pessoas muito pessimistas, você vai trazendo isso para você. Energia. Isso. Por mais que a gente tente se blindar, e o ideal é que a gente aprenda a se blindar, você ficar o dia inteiro com gente reclamando o tempo todo ou falando só coisas pesadas e ruins, isso vem pra gente e isso bate forte lá dentro, né?
Então, eu acho que duas coisas são importantes aí. Primeiro, a gente começar a perceber isso e se afastar um pouco dessas pessoas muito negativas, né? Eu sei que às vezes é difícil, porque às vezes a gente convive com essas pessoas, né? São filhos, são pais, são irmãos, são marido, esposa, mas a gente tem que tentar conversar um pouco sobre isso e se bloquear um pouquinho e também encaminhar essas pessoas para algo que as ajude. O que é um grande erro é as pessoas tentarem resolver a vida dos outros sem ter conhecimento para isso. Dá palpite, né? Isso, dá palpite e ficar tentando resolver, porque daí é mais ou menos como um afogamento, eu sempre digo, é exatamente igual, né? Quando alguém está se afogando, se você se gruda nele e não tem técnica para se salvar, você vai se afogar junto. O relacionamento é igual. Se a pessoa não está bem, se ela está muito pesada, muito depressiva, muito pessimista, e você vai tentar salvar e também não está muito bem ou não sabe como fazer, você vai se afogar junto. Então, o ideal é você jogar para alguém que saiba e que tire os dois de dentro da água, né? Vamos chamar o guarda-vida nessa hora. Vamos chamar um terapeuta, vamos chamar um coaching, vamos chamar alguém que possa ajudar. Entendi. Né? A idade ajuda quando você leva um fora? A maturidade ajuda? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Até porque quanto mais perdas a gente tem, mais a gente vai aprendendo a viver com elas, né? Eu acho que a maturidade ajuda sempre. A balada pode ser um bom lugar para você encontrar o seu príncipe encantado? Arriscado, né? Todo mundo diz que em balada é difícil você encontrar alguém, mas tem gente que acha, né? Eu acho que assim, como forma de diversão, assim, jogar a adrenalina lá para cima, né? Os neurotransmissores positivos, a balada ajuda muito, né? Você tá animado, você tá feliz, você tá conhecendo gente, você tá rindo, você tá com amigos. Isso é muito bom. Agora, nem sempre é uma garantia de que você vai encontrar alguém. Encantado, né? É. E aproveitando, a experiência na juventude, ela acompanha a gente na vida adulta? Não tenha dúvida. Toda a nossa vivência a gente carrega, né? Desde a infância, acho que não é nem só da juventude. Vamos até voltar um pouquinho, eu acho que desde o lado da gestação, né? A gente sabe que o estado emocional da mãe passa reações para o filho, né? Tanto que a mãe que bebe muito, que fuma muito, que usa droga, isso vai para a criança. Vai pra criança. Da mesma forma que o estado emocional também vai para a criança. Então, todas as reações e todos os sentimentos e todas as perdas e todos os ganhos... Se eu levar um fora na adolescência, eu posso crescer com uma autoestima? Claro. Uma baixa estima. A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando. Agora, eu acho que a questão não é exatamente o que a gente sofre, mas a forma como a gente lida com isso. Entendi. Isso é uma grande diferença, porque como a gente falou, fora todo mundo levou, se não levou ainda, um dia vai levar, né? Agora, a questão é como que a gente lida com isso. Que a gente se descobre todos os dias, né? Tem que saber a forma como a gente vai se descobrir, né? Digamos assim, né? É verdade. Mas já descobriram como blindar o medo? Olha, o medo, eu acho que é quase impossível, porque o medo faz parte do nosso sistema nervoso central. Ele está ligado a questões neurológicas, né? Então, por exemplo, o medo está lá no nosso cérebro mais primitivo, quando nós saíamos para caçar, quando a gente tinha que se defender, né? E o medo, ele é extremamente positivo. Se a gente se blindar completamente do medo, você vai atravessar a rua sem olhar para o lado. Porque no seu livro você fala muito de exercer algumas habilidades, entre elas a empatia, né? Por que ela é tão importante? Então, porque assim, você tem que aprender a se colocar também um pouco no lugar do próximo, outro, né? E isso tudo, por isso que também o medo é importante, porque aí você começa a ver até onde você vai com cada um. Mostra o teu livro para a câmera, para ele mostrar aqui para... O que você pode fazer para entrar um pouquinho na necessidade das pessoas, para entender como elas são, né? Eu falo bastante de empatia no livro mesmo. Pensando nisso, Ana, quais seriam os sinais de que alguém está prestes a levar um fora? Tem algum sinal? Eu acho que tem. Eu acho que às vezes as pessoas não percebem, mas tem. Eu acho que assim, quando a pessoa está te tratando um pouco diferente, né? Quando ela diminui o número de mensagens, quando ela fala mais rápido com você no telefone, né? Quando outras atividades passam a ser importantes no dia a dia dela ou no fim de semana, né? Naqueles relacionamentos, você vê teu namorado um dia na semana. Às vezes não porque você não possa, porque você não quer. Será que essa pessoa é tão importante para mim?
O que a gente faz com as nossas expectativas aí? Então, acho que tem que alinhar. E isso é uma outra coisa que eu falo no livro, como alinhar expectativas, né? Tente entender mesmo o quanto essa pessoa realmente gosta de você. Eu costumo dizer que a expectativa é uma fantasia. Porque quando a gente coloca uma expectativa muito alta na situação ou nas pessoas, a gente começa a criar fantasias que não são reais. Que a gente às vezes aposta mais fichas do que o outro, né? Isso. Ou porque a gente está mais apaixonado do que o outro, ou porque a gente começa a perceber que o outro não está tão ligado na gente, não quer ver, e daí começa a fazer um trabalho meio penoso aí de ficar tentando correr atrás de uma coisa que não é verdadeira, né? E aí, de novo, vem aquela questão da autoestima, do não acreditar em si próprio, do se doar demais, de fazer coisas pelo outro, não por si próprio. Isso tudo tem que ser analisado. Quando a gente encontra um ex por aí, a gente tem que ignorar, tem que cumprimentar, o que é melhor fazer? Olha, eu tenho relações muito boas com as pessoas de modo geral e eu gosto de fechar isso de forma positiva, né? Eu acho que quanto mais você fecha os teus relacionamentos de forma positiva, melhor a gente vive a vida. Né? É verdade. Eu acho que se eu encontrar qualquer um dos meus ex-namorados, eu no mínimo cumprimento, sorrio, pergunto como é que tá, não tenho muito problema com isso. E se você foi trocada por outra, como que você deve agir? Então, cada um, de novo, vai agir de uma forma, né? Mas eu acho que, primeiro, se você estiver atento a essas reações que a gente falou lá atrás, de já perceber que tem alguma coisa errada, porque ninguém troca da noite pro dia, né? Você vai sentindo que tem um certo desgaste, que tem algo diferente. E assim, volto a dizer aquela questão, eu acho que, às vezes, que bom que isso aconteceu. Porque talvez não fosse para ser aquela pessoa, ou você vai encontrar alguém melhor na tua vida, ou tem alguma coisa mais legal para te acontecer. Então eu acho que assim, não é o fim do mundo. É sofrido, é triste, se você gosta bastante e tal, mas tem coisas melhores para vir aí, geralmente vem, né? Aquela história de que às vezes você fecha uma porta e abre uma janela, ou abre outra porta, e assim vai, né? Você tem alguma dica para passar para as pessoas que estão nos assistindo, quando aquela história de amor que a gente criou tanta expectativa, tanta ilusão não foi para frente? Então, gente, eu acho que assim, acreditem um pouco mais em vocês mesmo, né? Se curtam um pouco mais, se cuidem um pouco mais, tenham coisas que vocês gostam de fazer, não só na presença de outros. Exatamente. Porque às vezes também a gente fica criando, eu só vou se ele for, eu só faço se ela fizer, né? Se ela fizer. Eu só telefono se alguém estiver junto, sabe? Aquela coisa, uma codependência, né? Isso não é legal. Eu acho que cada um, isso eu acho que, se fosse para dar um conselho, era esse que eu daria. Tenha as suas próprias coisas. Tem as coisas que você gosta, as coisas que você curte, os aprendizados que vão te levar para uma vida boa, sabe? Aprenda coisas novas, faça cursos técnicos, cursos de língua, curso de reciclagem, curso de culinária, não importa, curso de teatro, não importa. Mas eu acho que é importante você ter um ciclo de amigos diferentes do que só aquele ciclo do seu relacionamento, né? Porque se alguma coisa acontecer, você tem outros amigos para conversar. Faça coisas que você gosta, não necessariamente só com a pessoa com quem você está. Acho que isso é importante para cuidar de você, para cuidar da autoestima. Amigos, né? Tem amigos, acredite um pouco mais nas pessoas, confie em pessoas que você sabe que são legais para você, que gostam verdadeiramente de você, né? Então, eu acho que isso tudo também nos ajuda a lidar melhor com perda. Porque quando você perde alguém, se você tem outras alternativas, você tem saídas saudáveis, que eu chamo, você tem escapatórias positivas, né? Que é a tua vida profissional, a tua vida pessoal, as coisas que você faz. Agora, se você se doou 100% para aquela pessoa e não tem mais nada, você cai no vazio. É verdade. E aí é um complicador mesmo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Ana Artigas, porque são dicas sempre muito importantes. Eu falei que o assunto hoje era engraçado, mas eu quis dizer que o assunto hoje era mais leve em comparação aos outros assuntos que a gente trata no Cá Entre Nós. O importante, eu acho, que é você encontrar pessoas que somem e não pessoas que dividam aquilo que você é, né, Ana? Isso, perfeito. Eu acho que é bem legal você encontrar pessoas que te acrescentem coisas legais na vida, mas nunca percam a sua autoestima, porque você é que deve vir sempre em primeiro lugar na sua vida. É a pessoa mais importante do mundo para você, tem que ser você. A gente volta amanhã com mais Acontece Curitiba. Ana, muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigada, eu. Acessem o nosso portal acontececuritiba.com.br e nos acompanhem nas redes sociais. Um beijo grande e você é sempre mais você.